Na terceira aula, entramos aqui. Eu farei. Entraremos aqui com a leitura do Sinal Verde, né? Que é um livro que eu não sei se eu já comentei, foi psicografado por Chico Xavier também, mas o texto vem de André Luiz e cada uma das aulas é acompanhada com a leitura, né, do Sinal Verde para uma intronização aí no contexto da aula, né? E hoje é a leitura de número 49. Vejamos do que se trata, pois o Sinal Verde eu não havia lido. Vem a 48, vem a 47, mas o 49 está encantado, muito obrigada, na assistência social. Aproximar-se do assistido, encontrando nele uma criatura humana e tão digna de estima quanto os nossos entes mais queridos. Em tempo algum, agir sobrepondo instruções profissionais aos princípios da caridade genuína. Amparar sem alardear superioridade. Compreender que todos somos necessitados dessas ou daquela espécie perante dessa. Nós somos necessitados dessa ou daquela espécie perante Deus e diante uns dos outros. Colocar-nos na situação difícil de quem recebe socorro, dar atenção à fala dos companheiros em privação, ouvindo-os com afetuosa paciência, sem fazer simultaneamente outra coisa e sem interrompê-los com indagações descabidas. Calar toda observação desapiedada ou deprimente diante dos que sofrem, tanto quanto sabemos silenciar sarcasmo e azedume junto das criaturas armadas. Conforta os necessitados sem exigir-lhes mudanças imediatas, ajudar os assistidos a serem independentes de nós. Respeitar as ideias e opiniões de quantos pretendemos auxiliar. Nunca subordinar a prestação de serviço ou benefício à aceitação dos pontos de vista que nos sejam pessoais. Conservar discrição e respeito ao lado dos companheiros em pauperismo ou sofrimento, sem traçar comentários desagradáveis em torno deles, quando a visita for encerrada. Postura magnífica, essa que o Sinal Verde nos orienta, porque algumas vezes estamos no trabalho de auxílio aos que chamamos de assistidos e nos colocamos numa posição talvez até imperceptível de superioridade, né? E é muito importante assim observarmos que também somos assistidos. Auxiliamos alguns assistidos, aprendemos com cada um deles, mas somos assistidos pelo plano espiritual no nosso aprendizado, nas nossas necessidades físicas, mentais e sociais, às vezes de forma imperceptível. Então, agradecer essa orientação, porque esse alerta é muito importante. Algumas vezes nós nos esquecemos que também somos assistidos, mesmo sendo trabalhadores e colaboradores. Bom, hoje a aula refere-se a um dos livros, o terceiro livro do Pentateuco, da codificação, né, que são 5 livros da codificação,
E é um livro de enorme ensinamento moral, que é a base principal da vinda de Jesus à Terra. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é muito importante sabermos que ele é a terceira obra do Pentateuco da codificação espírita. Ele foi ele foi codificado por Allan Kardec em 1864. Olha como ele é novinho, né? Como a codificação é antiga. Muito obrigada. 1864. Eu nasci 100 anos depois. E esta obra, ela foi ditada por vários espíritos de luz, né? Que trazem a palavra de forma que nos esclareça e orienta numa linguagem super clara. O conteúdo religioso traz de uma forma muito clara o conteúdo da doutrina espírita, né? Nessa obra, no Evangelho segundo o Espiritismo, este que aqui todos nós devemos ter um exemplar, que é sempre útil, não há obrigatoriedade em nada, há opção de escolhas positivas. Quando temos o Evangelho segundo o Espiritismo, ele apresenta toda essa sequência, né, que é dos atos comuns da vida do Cristo, os milagres que nosso Senhor Jesus praticou na terra, as profecias e as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da Igreja. Bom, dentro dessa subdivisão, dessas divisões que nós temos aí, o muito interessante de tudo isso é que, assim, Allan Kardec colocou como sendo nesta sequência, porque é uma sequência natural que o ser humano necessita para entendimento, para autoentendimento. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um detalhe muito interessante, né? Muitas vezes você o abre aleatoriamente e ele traz orientações de um conteúdo, de um grau tão contundente, conversa com você. Pelo menos comigo acontece muito isso, e recebo também muitos relatos de quem fala: eu abri, era a palavra que eu necessitava naquele momento. Então ele tem também esse efeito terapêutico, né? Só que é sempre muito importante seguirmos a sequência. Por quê? Porque a sequência ela vai falar com a nossa condição de evolução e vai atender às necessidades da nossa evolução, né? Porque todo ser humano que está aqui, independente da função nesse mundo, está para a evolução. Ali na página anterior tinham as 4 primeiras partes, e aí vem a última parte, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e essa é a parte que dizemos ser a inquestionável, né? Por quê? Porque são os ensinamentos morais que o Cristo veio nos trazer. Ele trouxe, houveram vários momentos, houveram parábolas, houveram uma série de itens que compuseram o ensinamento moral. E, bom, no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos várias conexões, tanto com o Antigo Testamento como com o Novo Testamento. E assim, mais conexões com o Novo Testamento, porque é a parte em que há o desenvolvimento, a descrição das ações do Cristo e a fundamentação dessas ações, tá? Então, aquela abreviação significa Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem 7 conexões com o Antigo Testamento e 134 com o Novo. Porque do Antigo, Moisés trouxe a primeira parte da lei, que foram os 10 mandamentos, e também a composição das leis para a organização da sociedade naquela época, que era muito mais rude, né? Tinham muito mais limitações. Não digo que seja tão diferente do mundo de hoje, mas haviam mais limitações. Então Moisés precisou, além dos 10 mandamentos que ele recebeu diretamente do Criador, ele precisou também criar algumas formas, algumas leis para coordenar ali as ações e os fluxos do povo naquela época,
né? Ele trouxe a primeira parte da lei no Antigo Testamento. Agora, o Cristo, ele vem trazer as leis morais, são descritas, as leis morais que o Cristo trouxe, são descritas no Novo Testamento, né? Foram relatadas por apóstolos, pelo povo que teve a oportunidade de conviver com Jesus e descreveu, né, essa fase dele. E Jesus estando na terra, Jesus tendo vindo trazer os conhecimentos morais, alguns não receberam o entendimento, alguns não entendiam o porquê de tanta benignidade, alguns não entendiam a forma de utilização destas leis morais, até pela rudeza humana daquela época. E assim, Jesus então deixa o informe, ele deixa posicionado que lá adiante, neste nosso mundo, numa sequência natural, viria para nós o Consolador, tá? Então Jesus deixa a promessa do Consolador, que é o Espiritismo na doutrina espírita, que vem explicar e trazer o entendimento na codificação de Kardec. Então, olha, depois de mais de 1000 anos, o Consolador prometido pelo Cristo veio através da codificação de Kardec e trazendo as leis morais para a doutrina, através da doutrina espírita, né? E esse Consolador, ele veio, como eu já falei, com os 5 livros, né? Que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Espíritos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. São os 5 livros que explicam o Espiritismo. Muito interessante isso. A codificação, ela traz perguntas e respostas sobre questões espirituais, mas a parte religiosa da codificação, ela vem no 3º livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é onde são explicadas as leis morais do Cristo, são esmiuçadas, são decodificadas, são trazidas de uma forma com maior entendimento para que acesse o nosso coração, acesse a nossa alma, enriqueça o nosso cabedal de conhecimentos com mais facilidade, porque algumas vezes nós íamos ler a Bíblia, não que a Bíblia também não acesse a muitos, acessa ao entendimento e ao coração, mas quando você explica e dá à pessoa o arbítrio, o domínio do entendimento por uma forma simplificada, que ela pode até criar mais, né, no entendimento, mas quando você traz de uma forma que vai tocá-lo sem perda de tempo e vir nos tempos que vieram de 1800 para cá, significa que nós já estamos vivendo não posso dizer a última hora, mas os momentos da última hora, aonde se faz necessário ter o conhecimento, conhecer-se, iluminar-se, entender-se, para que a partir disso você acesse o que realmente é a religião, o religare, o ligar-se com o Pai. E o ligar-se com o Pai, ele é individual, é a partir do seu conhecimento. Mas como você ter um conhecimento se você não consegue entender a Bíblia? Aí vem a grande beleza do Consolador que foi oferecido pelo Cristo. Esse Consolador vem esclarecer. O esclarecimento traz a consolação ao espírito. As palavras de Jesus de lá de muitos 2000 anos atrás são compreendidas hoje de uma forma simplificada para que os trabalhadores da última hora também tenham acesso, também tenham a oportunidade do acesso ao Pai, do entendimento das leis naturais, das leis que foram colocadas por Deus e que nós ainda não conseguíamos entender, e fomos também
foi colocado um véu diante do nosso conhecimento, de forma que nós não conseguíssemos assumir, admitir e entender as verdadeiras leis morais deixadas pelo Cristo. E agora, com a codificação de Kardec, com o Consolador, né, que vem com palavras simples, explicando parábolas. Muitos não entendiam as formas alegóricas das parábolas, mas o Evangelho segundo o Espiritismo também te ajuda a entender. Bom, existe em tudo isso, em todo esse entendimento, essa oportunidade dada por esse entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, o encantamento de entender as palavras e os ensinamentos que o Cristo trouxe para a alma, né? A alma, ela conseguindo, com este encantamento e a beleza que é do conhecimento, ela vai acender o que Deus nos deu com natureza, o que Ele nos permitiu, a nossa centelha de luz, de paz, a parte Deus que o Pai Criador colocou em nós, ela ser rebrilhada, ser acendida, e isso vem com o conhecimento. Então o Cristo deixa na codificação o Consolador para que nós possamos reacender a centelha de luz divina que temos e não percebemos e não buscamos porque nos foi tirado por um período. Mas isto tudo está aí de volta, isto tudo está aqui à disposição desde 1864, com todas as obras, mas em especial no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele nos permite ter um conhecimento que parecia que era só de filósofos, teósofos, pessoas com muito estudo e muito conhecimento, e não, ele traz aqui o acesso direto à alma. Parece que eu estou fazendo propaganda comercial, mas não é, uma descoberta muito positiva que a gente faz quando o conhecimento começa a volumar em si. E esse conhecimento ele vai avolumando porque esta centelha de luz é reacendida com o conhecimento. Bom, trazer um entendimento na codificação de Kardec, com palavras simples, explicações de palavras e o encantamento de entender com essas simples palavras os ensinamentos que vão e são para a alma, para acender a nossa centelha de luz dada pelo Criador para a nossa evolução na união com o cosmo do qual somos parte. Sempre esconderam de nós e não nos foi permitido sentir o quanto fazíamos parte do universo, o quanto somos seres que têm parte na criação divina. Pareceu muitas vezes para o ser humano, na falta do conhecimento, que existia uma natureza e uma natureza humana. E isso tem um concílio, natureza humana. Nós fazemos parte da natureza, temos um diferencial cognitivo, tranquilo, mas fazemos parte da natureza. E isso nós não tivemos consciência por muito tempo. E as leis morais que são ali equivalentes às leis da natureza, criadas pelo mesmo Pai, elas nos esclarecem e nos transportam para esse conhecimento de que somos parte. É como se fôssemos uma formiga e uma formiga olhando para um espaço de uma árvore ou de um jardim. Aquilo para ela é uma imensidão. Nós, como seres humanos, se comparados à condição dela diante do cosmo, também somos. Mas somos parte que tem importância. Somos parte que, quando estamos agregados entre nós e buscamos nos unir com as maravilhosas forças e equilibradas criadas pelo Pai, a gente tem a consciência de que somos parte dessa grande, magnífica criação de Deus. Mas isso nos foi impedido por algum tempo. Aí
Nossa, mas como que a gente acessa essas energias? Ai, o evangelho é fácil, mas a letra é pequenininha, mas é difícil, mais. Olha, tudo que temos nessa nossa vida carnal, ela vem a partir do que nós temos no nosso lar, do que nós temos naquele local onde nos alimentamos, onde dormimos, onde vivemos grande parte do tempo. E se você vai no seu lar trazer boas energias, você pode começar fazendo o Evangelho do Lar. E o Evangelho segundo o Espiritismo, você encontra micro, médio, macro, letra grande, letra pequena. Então nós devemos de adquirir o que é confortável e o que é condizente para a sua casa, para o seu lar. Porque a partir do momento que você começa a prática do Evangelho do Lar na sua casa, você está transformando a sua casa numa escola de entendimento da grande moral que Jesus trouxe para a Terra. Eu não estou falando dessa moral humana, pequena, de roupa, cabelo, não. É algo para estruturar o seu espírito, seu perispírito, sua vida familiar. Então, eu falo disso porque agora, na minha residência, quando faço com a minha família, tanto com a minha filha como com a família da casa da minha mãe, nós percebemos um concílio, uma união familiar muito maior. Nós percebemos que a vizinhança deu uma boa acalmada, deu uma diminuída em algumas ações que estavam ocorrendo. Mas, além disso, a gente percebe que o ambiente ele fica mais leve. Aquelas antigas entidades que se aproximavam para se alojar, para tribular, vão tomando o caminho, não que sejam do mal, não é isso. Vão, através da orientação, se alertando e caminhando. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é para trazer uma linha de equilíbrio, uma linha onde negativo e positivo estão se trabalhando para a evolução. As palavras que tem aqui pegas aleatoriamente ou lidas em sequência trazem conhecimento, trazem aprendizado, trazem espiritualidade equilibrada, porque algumas vezes a espiritualidade da residência da gente não está tão equilibrada, tá? Então, a prática do Evangelho no Lar realiza com o Evangelho segundo o Espiritismo, realizada com o Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, você pode fazer o Evangelho no Lar com a Bíblia. Todos nós temos uma Bíblia em casa, mas às vezes nós não conseguimos entender as palavras da Bíblia. Você está com criança, você está com idoso, você está com um familiar mais simples. Quando você lê através do Evangelho e Espiritismo, que foi uma codificação específica para entendimento, facilita o acesso de todos, jovens, velhos, crianças. Vou dizer para você que até os animais ficam mais tranquilos. Então, assim, a indicação é esta, mas não é engessado, obrigatório, definido. Não, é a busca de equilíbrio energético na residência que um dos caminhos mais objetivados, mais fáceis, mais simples é através do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, a indicação. Então, a prática do Evangelho no lar realizada com o Evangelho segundo o Espiritismo nos facilita o entendimento e a propagação dos ensinamentos morais do Cristo com mais assertividade, ou seja, você entende mais objetivamente o que se está falando, com mais leveza, porque gera uma limpeza ambiental. Porque a base deste livro, ele vem de espíritos iluminados, de elevação muito grande, que nos auxiliam. Então, quando você abre o Evangelho na sua casa, você vai fazer, você pede o quê? A presença dos espíritos de luz, dos mentores espirituais, do seu anjo da guarda, das entidades iluminadas, para que fique muito bom e muito benéfico, muito objetivo. Mas quando Allan Kardec foi compor este livro, da mesma forma que nós fazemos na nossa casa, ele fazia para a obtenção da interpretação dos textos. Então, esse ato ele é comum,
na ação espírita, mas ele é comum por ser benéfico. Ele não é comum porque é uma lei. Ele é comum por ser benéfico e cada um que faz sente os resultados. Sendo assim, por ser orientação dos espíritos de luz, nós temos aí as benesses da movimentação de energia positiva em nossas casas. O objetivo do entendimento, da nossa conexão, da nossa convivência com a questão espiritual, ela só vem nos mostrar uma conclusão muito simples, que passo a passo nós vamos entendendo, que passo a passo nós vamos descobrindo e descortinando o conhecimento do que a espiritualidade nos traz. O Evangelho segundo o Espiritismo traz leis morais que trabalham o nosso espírito, que trabalham o nosso perispírito, e isso é trabalhar a nossa consciência, e a nossa consciência busca a evolução espiritual que vem acima, que vem unicamente do nosso Criador. Temos condição do contato direto? Não, estamos em aprendizado, estamos buscando, mas essa busca é eu me completo para completar um todo. Então, a minha conclusão dessa aula é muito simples, é que nós somos todos um, porque somos componentes desse universo, dessa natureza maravilhosa que o Pai criou e nos permite o uso na ascensão. Agradeço. Essa conclusão, né, de sexta-feira, e de repente a história muda, a chuva passa, o sol brilha, o passarinho canta e você vê mais uma vez que no comando de tudo está Deus. Algumas vezes nós ficamos tão materializados, nós ficamos tão negativamente humanos, porque ser humano é positivo, que nós não percebemos a presença constante e a positividade, a justiça divina no nosso dia a dia. Nós achamos que porque não temos um carro, porque não temos uma casa própria, ou porque não temos uma faculdade, Deus esqueceu de nós. Quando você começa a conectar-se com esse todo, que você sente a presença de Deus em si, você entende o quanto cada uma dessas coisas vale pouco. Eu não vou dizer vale nada, porque tem o esforço do nosso suor em cada uma dessas coisas, mas vale tão pouco diante de tudo que o Pai nos oferece gratuitamente e integralmente. Ai, mas Deus é tão bom assim porque nós sofremos, porque nós semeamos o sofrimento pelo não reconhecimento das dádivas e do poder do Pai sobre nós, tendo concedido seu Filho para nos trazer ensinamentos, e mesmo assim ainda fomos pequenos e não percebemos o que tinha de ensinamento. Eu gosto muito de entender esse comando divino, de sentir esse comando. Eu tenho me emocionado muito com a constatação desse comando. E o que eu desejo a todos, como todos nós estamos juntos nessa busca de ascensão, que todos consigam reconhecer esse comando que tem chegado cada vez mais próximo, cada vez mais íntimo, e é emocionante. E por esta oportunidade de aprendizado, por essa oportunidade de crescimento que tenho tido, eu agradeço a presença de todos, encarnados e desencarnados, que se pude tocar alguém é porque também fui tocada.
Que assim seja, graças a Deus. Eu vou fazer a prece de encerramento para que possamos fechar os portais que são abertos para o conhecimento de cada um de nós, para o equilíbrio e aprendizado, todos os momentos que estamos aqui, mas que estamos consigo. Agradeço ao Pai Maior pela oportunidade, agradeço às entidades de luz que aqui estão, agradeço aos irmãos que estão em aprendizagem e fechamos com a oração do Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia o Senhor possa nos dar hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todo sempre, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções.